Olá! Hoje nós estamos iniciando o nosso primeiro Pod Paz. É um podcast que nós vamos debater muitos assuntos de Mogi das Cruzes, do Alto Tietê, também da nossa mandata e também sobre eleições, porque nós estamos vivenciando um momento fundamental das eleições de 2022. É um Pod Paz para esperançar para o povo do Alto Tietê e também para todo o Brasil. Nós vamos iniciar hoje conversando com Marcelo Cândido, um grande companheiro que teve aí nas lutas, é de Suzano, aqui pertinho da nossa região, da nossa cidade de Mogi das Cruzes, e nós vamos bater um bate-papo muito longo. Eu sei que também ele é um educador, é geógrafo, já foi deputado estadual, eu estou me candidatando a deputado estadual, então quero aprender com ele. E aí, Marcelo Cândido? Dá um alô aqui para nós, diga aí a tua vida, das tuas atividades, fala aí com o nosso povo. Inês, é uma alegria muito grande fazer parte desse seu primeiro Pod Paz. Eu te falei ali nos bastidores que adorei muito o nome, né? Até vou pedir emprestado para você, para a gente falar sobre coisas de paz, né? Porque é bem legal. É um belo nome para o podcast. É uma alegria muito grande estar aqui com você, bater esse papo. Espero poder contribuir para que a gente possa aprofundar os temas todos aí que são importantes para a nossa região, para o nosso estado e para o nosso país também. Com certeza. Então, Marcelo, a gente sabe que a gente está vivenciando esse 2022 e nós sabemos os motivos por que nós chegamos até aqui. Claro que a gente não concorda com eles, mas a gente está vivenciando aí, não vou dizer os anos de chumbo, mas um risco daí da nossa democracia, o Estado de Direito democrático está sendo sempre ameaçado. E estamos num processo eleitoral. Eu outro dia vi uma entrevista assim do Valdemar, falando, do boizão aqui de Mogi das Cruzes, falando que o Bolsonaro vai subir nas pesquisas agora em setembro. Você acredita nisso? Olha, não há motivo para acreditar nisso. Mas eu acho que tem uma questão que antecede. Se a gente pensar do ponto de vista histórico, né? E por que nós chegamos até aqui? Por que uma figura como Bolsonaro chega a ocupar o maior cargo do nosso país? Por que o Bolsonaro é presidente da República? Isso não é por um acaso. Nós vivenciamos um período muito brutal de antipolítica, com manifestações, inclusive, da grande imprensa contrária aos governos populares que nós tivemos recentemente na história do país, e o Bolsonaro acabou navegando nesse debate, embora ele não fosse uma novidade, porque ele foi deputado durante 28 anos, que, aliás, coincide com o tempo que o PSDB governa o estado de São Paulo. 28 anos é uma vida. E ele foi deputado federal, não teve nenhuma atuação brilhante, pelo contrário, foi medíocre. Ele era uma figura do baixo clero, entre o baixo clero, dos piores deputados. Mas foi o que a população acabou identificando como símbolo da antipolítica, que foi agravado em 2018, mas isso já vinha se arrastando há muito tempo. O golpe contra a Dilma em 2016 foi uma etapa. Antes disso, a contestação do resultado pelo Aécio Neves em 2014 foi também uma etapa, e isso acabou chegando até o Bolsonaro. Mas ele não é uma figura que demonstra capacidade de crescimento para chegar em setembro, daqui a pouco, com condição de ganhar. É lógico que o Valdemar vai dizer que sim, porque faz parte... É o partido dele. Sim, ele vai ter que dizer que o Bolsonaro pode ganhar a eleição. Tem gente dizendo que o Bolsonaro ganha no primeiro turno, mas isso não tem o menor sentido. Então, a gente, agora, nós já estamos assim num processo oficial de campanha, né? Antes a gente estava na pré-campanha, agora nós estamos já num momento oficial, então já pode pedir voto. E a gente já está na rua já há algum tempo, independente da campanha, nós já estávamos na rua. E o que a gente tem ouvido, muitas pessoas têm nos procurado, seja na banquinha, seja na rua, seja nas panfletagens, que o porquê, no caso de eu ser do PSOL, de estar apoiando o Lula. Né? Eu gosto muito de você, você faz um bom trabalho, mas você está junto do Lula. E a gente tem feito o debate, a conversa, né,
tete a tete com os munícipes, e muitos deles têm essa dificuldade de entender, não sei se eu entendo como dificuldade de entender o governo que foi do Lula, o governo bom. Então eles falam assim, não, o Bolsonaro está assim porque o Lula deixou assim. Quer dizer, como é que a gente poderia desmontar, desconstruir isso para algumas pessoas? Como é que você vê isso aí? Porque eu tenho ouvido, conversado com bastante pessoas, então eles têm dito isso, que foi o Lula que deixou isso, esse legado para o país estar dessa forma, que o Bolsonaro não tem o que fazer porque é o Lula que deixou dessa forma. Na verdade, depende muito do interlocutor, né, Inês? Porque você tem, por exemplo, essa pessoa que gosta de você, que te aborda na rua, diz que quer votar em você, que gosta do seu trabalho, mas reclama do Lula. Essa pessoa seguramente não é uma bolsonarista. Talvez seja alguém que queira dialogar, aprofundar, talvez essa pessoa esteja comprando informações a respeito do governo Lula daqueles que vendem falsas informações. Talvez seja um dado. Ou então você tem aquelas pessoas que rejeitam mesmo. Aquelas pessoas que têm preconceito, aquelas pessoas que têm ódio de classe, né? Contra a figura até do próprio presidente Lula. Então essa é uma distinção que não é tão sutil, mas ela precisa ser vista dessa maneira. O que eu tenho defendido? Vamos por partes, né? Veja, o governo do presidente Lula foi um governo que mudou profundamente o Brasil. Por mais que a gente possa apontar alguns erros, por mais que a gente possa identificar algumas questões que poderiam ser diferentes, mas governar não é uma coisa simples. O governo do presidente Lula começa ao final de uma crise do modelo de governo defendido pelo Fernando Henrique. A experiência do Plano Real ela teve um período de bastante sucesso até o final do primeiro mandato. No final do primeiro mandato do Fernando Henrique já havia sinais claros de problemas econômicos que reverteriam, ou melhor, que rebateriam na gestão do presidente Lula. Houve um esforço muito grande por parte do governo do PT, do governo do presidente Lula, à época, para colocar a economia em condições de atender uma parcela importante da população que estava fora do jogo democrático, no sentido de que a economia não lhes favorecia. Isso é um aspecto importante. O Lula fez todo um esforço, fez arranjos para que pudesse apresentar um plano de recuperação daquele ambiente inflacionário que nós vivíamos no final do governo do Fernando Henrique, e nós chegamos a um momento de solução, a ponto de que o Lula dizia que pagou o Fora FMI, virou o pagamento da dívida, né, que era o debate que se fazia. Agora, com o passar do tempo, a política, como tudo na vida, tem o seu período de desgaste. E aquilo que a gente falava antes, né? A antipolítica virou uma pauta da imprensa. Muito se falava sobre a antipolítica. A própria Lava Jato foi uma operação que criminalizou a classe política. E a população foi aderindo a esse discurso, foi percebendo esse discurso como um discurso válido para questionar a autoridade, para questionar um governo. Então, eu acredito que tudo isso é reflexo de um longo período de despolitização, de antipolítica, que não deveria chegar num momento, se não fosse esse, de um desastre em que o Brasil está enfiado nele. Então, eu tenho feito um debate a respeito das questões que sustentaram o governo, até do próprio Bolsonaro. Se não houve um colapso econômico, é porque as reservas que foram deixadas, tanto pelo governo Lula quanto pelo governo Dilma, acabaram mantendo a condição econômica do país para que ela não chegasse num desastre. Se você pega o caso da Argentina, por exemplo, o Macri, que antecedeu o Fernandes, ele não deixou nenhum tipo de proteção econômica no país que pudesse resultar numa capacidade de manutenção de uma política econômica distributiva e anti-inflacionária. Hoje a Argentina sofre consequências da ausência de um programa econômico anterior que deixasse reservas, que estabelecesse um certo conforto para a tomada de medidas econômicas. O Bolsonaro conseguiu, portanto, com base nessa virtude deixada pelo governo da presidenta Dilma e antes pelo presidente Lula, e hoje a economia não chegou num colapso por isso. Do contrário, se fosse só pelas medidas dele, teria chegado a um colapso. Então, uma outra questão que até ouvi foi sábado, né? Foi sábado agora, que foi dizer assim, mas você está falando da questão que o Bolsonaro não faz nada, mas veja a renda emergencial, não é mais a Renda Brasil, né? A Renda Brasil.
foi R$600. Quando que o Lula, no programa, tanto no governo do Lula como no governo dos petistas, né, da Dilma, tudo, ele ofereceu um valor nesse sentido. Aí eu estava explicando que o próprio governo Bolsonaro não foi iniciativa deles. A primeira medida tomada, né, com a pandemia foi a própria oposição, foram os deputados de esquerda, o PT, o PSOL e mais os deputados que pressionaram, fizeram toda aquela pressão para que se aumentasse nos R$400. E toda a política que ele fez para soltar agora esse valor, as pessoas passando fome na fila do osso, e, né, essa alta do custo de vida, deixando as pessoas passarem fome, para apresentar uma medida agora eleitoral, que será uma medida eleitoral, e que nós, né, os deputados foram obrigados, quem que não ia votar favorável a isso? E, então, essa medida que o Bolsonaro tomou, ele tomou porque a sua popularidade estava caindo. Mas as pessoas não acreditam nisso, entendeu? As pessoas não acreditam nisso. Eles acham que ele criou você foi construindo um programa, foi acumulando dinheiro para que desse agora, porque agora ele conseguiu acumular. Então, às vezes, tem alguns que eu fico pensando, a gente faz aquele trabalho de formiguinha, aquele trabalho de conscientização, mas aí eu fico pensando enquanto poder, enquanto governo, enquanto parlamentar. Então, enquanto parlamentar, o que nós, se a gente deixa de fazer alguma coisa para a gente contribuir nesse empoderamento do povo. Então, o que mais a gente poderia fazer? Será que a gente faz as coisas certas? A gente faz tudo que era preciso fazer para que a população tivesse esse nível de consciência e entendimento? Inês, quando a gente fala de renda mínima, talvez o Suplicy seja a pessoa que mais insista nessa questão da renda mínima. É um direito universal. A proposta original, inclusive, pressupõe que cada brasileiro, que cada brasileira terá acesso a uma renda que lhe garanta o mínimo daquilo que é necessário para uma sobrevivência considerada saudável. Então, a pessoa precisa estudar, a pessoa precisa se alimentar, e a pessoa precisa acessar o serviço de educação. Infelizmente, a renda mínima como proposta universal de política econômica, inclusive, não foi aprovada até hoje, embora tenha uma decisão legal já ainda durante a gestão do presidente Lula. Mas a implementação do programa ainda não é uma realidade. Com a pandemia, se percebeu a necessidade da implantação de uma política de transferência de renda que fosse suficiente para aliviar o sofrimento causado naquele início de pandemia. O Bolsonaro não queria. Eles, inicialmente, depois de muita insistência, falaram em algo de R$200 como recurso para a população, para que ela pudesse ficar em casa durante esse período de pandemia, quando ainda não se sabia muito sobre a própria expansão do coronavírus. Se não fosse a oposição, como você lembrou, a lutar, a garantir um recurso de R$600, não teria sido assim. Mas o Bolsonaro não propôs uma medida agora à toa. Propôs porque a situação de sua avaliação nas pesquisas tem demonstrado que se ele não toma uma medida para aliviar o sofrimento da população, ele teria uma situação pior. Foi quando houve as primeiras pesquisas que sinalizaram a possibilidade de uma vitória no primeiro turno por parte do presidente Lula, aí ele tomou essa medida. Agora, ele coloca isso até dezembro. Ele tem prazo limitado. Tem prazo limitado. E o pior disso, Inês, talvez aquilo que é mais cruel nessa história, seja, primeiro, ele acabou com o Bolsa Família. Pouca gente compreendeu a medida, porque quando ele manda para o Congresso uma nova lei para criar um auxílio, não o emergencial que foi durante a pandemia aprovado pelo Congresso, mas o tal do Auxílio Brasil que ele cria. Ele substitui o programa Bolsa Família. O programa Bolsa Família, ele era metodologicamente construído. Ele tinha prazo, ele tinha metas e tinha vinculação com tomar vacina, com frequentar a escola. A questão da oportunidade de emprego alterava o acesso ao benefício.
E isso fez com que, por exemplo, famílias pudessem manter filhos estudando, com os programas que foram criados, como o ProUni, como a universidade, que é o ProUni, que favoreceu, e também o FIES, né, que envolveu as escolas privadas, que favoreceu o financiamento e o acesso à educação. Quantas famílias que eram beneficiárias do Bolsa Família colocaram os filhos na universidade e conseguiram quebrar o ciclo da pobreza? Quando o Bolsonaro extingue o programa, ele não coloca nada no lugar. Ele coloca uma transferência de custo idêntico, não faz cálculo, por exemplo, quantas famílias, quantas crianças tem aquela família, quantas pessoas formam aquele núcleo. Não existe mais esse cálculo. E prevê até dezembro. Ou seja, quando virar o ano, o governo brasileiro não terá um mecanismo de transferência de renda. Então essa é a crueldade. E por fim tem um outro detalhe cruel também. Se você pega os valores de transferência de recursos do Bolsa Família no teto, eles equivaleriam hoje ao que seriam R$600. Por quê? Porque a inflação está comendo o valor do dinheiro que foi liberado, porque nós estamos vivendo um processo inflacionário. Então, tudo isso soma numa conta que zera o benefício de certa medida, porque você consome o valor apenas com os custos que ele perde com essa política inflacionária e com a falta de capacidade que o governo tem de vincular a transferência desse recurso a medidas de longo prazo que vão fazer com que haja um encerramento desse ciclo de pobreza. Então, na nossa cidade, aqui em Mogi das Cruzes, a gente observou que no governo do PT, muitas verbas, investimentos foram feitos. Essa questão, né, do projeto Minha Casa Minha Vida, muitas construções foram feitas aqui em Mogi das Cruzes. Teve muita verba do governo federal na nossa cidade. E mesmo não sendo nenhuma prefeitura petista, né, não teve esse boicote, né, do dinheiro para nós. E enquanto que eu me lembro que a questão do governo, os governos estaduais, eles boicotavam investimento na nossa cidade, quando não era o Maluf, que o Valdemar era malufista, então o Maluf investia muito aqui na nossa cidade, e depois, quando não foi mais o governo do Valdemar, então tinha esse boicote, que não aconteceu com os governos petistas na nossa cidade de Mogi das Cruzes. Mas, mesmo assim, a gente ainda tem, né, eleitores, né, do Bolsonaro. E é curioso que a questão do que a gente está vivenciando aqui, não acho que só na Mogi, né, acho que no país como um todo, a questão da moradia, né, a questão da moradia. E hoje até saiu um artigo no diário, no Mogi News, aqui de Mogi das Cruzes, se não me falha a memória, não sei que dia aí, que é o dia da habitação, o dia da moradia. E aí, levantando as questões, ele até aponta algumas questões que a prefeitura aqui de Mogi das Cruzes atacando, né, as ocupações, mas não tem nenhuma política a apresentar, nem só Mogi, mas como o estado de São Paulo e nem o próprio Brasil. Numa audiência que nós tivemos, que nós participamos aqui da temática para a construção da Lei de Diretriz Orçamentária, a nossa assessoria que estava participando perguntou para o coordenador o que era esse projeto da Casa Verde e Amarela, que ele instituiu. Aí ele disse o seguinte, que era o programa Minha Casa Minha Vida sem dinheiro, né, porque não tem nenhum programa. A política, a minha preocupação aí no governo do Lula, eu tenho certeza que nós vamos eleger o governo do Lula, mas que são projetos que vão ser debatidos lá no Congresso e a sua composição. Então eu fico assim, pensando, às vezes a pessoa questiona, como é que vocês que querem fazer um novo Brasil, que vocês estão fazendo uma aliança com vários segmentos que até faz parte do Centrão, até defendeu algumas propostas retrógradas, até às vezes defendeu o próprio golpe parlamentar. Como é que a gente pode acabar com esse Centrão? Elegendo mais deputados estaduais, federais, senadores, como é que nós podemos reverter essa ótica de se governar com esse famoso Centrão? Inês, se você perguntar para as pessoas de verdade, assim, vamos ficar despidos da condição que a gente tem de opinião sobre as coisas que acontecem no Brasil. Mas se você pensar naquilo que o Bolsonaro fez e perguntar para uma pessoa que é bolsonarista convicta, eu tenho certeza que ela não consegue dar nenhum exemplo.
Não tem. Não sabe responder. Não sabe. Já fizemos essa experiência. Ninguém consegue. Né? Também se você fez essa experiência, acho que dá 100% de incapacidade de resposta. Porque de fato não existe um projeto. E quando isso acontece, isso reflete no orçamento. Quando o presidente Lula, por exemplo, criou Minha Casa Minha Vida, ele fez com que essa proposta estivesse enquadrada num programa que pudesse ter metas bem definidas, prazos que seriam cumpridos, parceria com os municípios e com os estados e também com a iniciativa privada. O município, por exemplo, que fosse sediar uma unidade do programa Minha Casa Minha Vida, tinha sua participação nisso. O estado também poderia ter sua participação nisso. Alguns estados tinham, outros não, mas era uma prerrogativa que o estado também pudesse oferecer. Quando você tem e avalia o governo Bolsonaro, ele cria a Casa Verde e Amarela, mudando apenas o nome do Minha Casa Minha Vida, só que não coloca recurso orçamentário. E aí que entra uma armadilha que pouca gente se deu conta na vida prática, que é a questão do orçamento secreto. Porque quando você tem um presidente da República que não tem absolutamente projeto, ele não reflete isso no orçamento. E como não tem reflexo disso no orçamento, quem acaba gerenciando o orçamento? Os deputados. E aí os deputados que são aliados do Bolsonaro acabam recebendo recursos, só que não diretamente. O deputado Ivan Valente tem denunciado isso com muita força no Congresso, na Câmara Federal, ele tem dito isso na imprensa. Os deputados, eles acabam escondendo que aquele dinheiro que foi reservado e mandado para um determinado município foi compra de voto. Se alguém acusava o Mensalão há décadas atrás de ser compra de deputado, não há comparação com o orçamento secreto. Porque se houve corrupção alguma vez na história, na relação poder executivo e poder legislativo, era uma relação que não se dava usando a peça orçamentária. E o orçamento secreto faz isso. Então, as emendas de relator acabam fazendo com que deputados destinem recursos para os seus municípios. Tem município que tem um orçamento anual de 100 milhões e recebe 200 milhões de orçamento secreto. Ou seja, 2 vezes mais do que o orçamento da cidade. O que explica isso? Então, nós estamos vivendo um período em que, aparentemente, benesses que são distribuídas de recursos que vão atender o povo lá na frente, vão comprometendo toda a estrutura orçamentária do país. E isso vai gerar, lá na frente, um colapso. E isso vai ter os efeitos na vida do povo brasileiro. Então, acho que essa é a primeira questão do teu raciocínio. Quer dizer, é preciso conter essas políticas que são adotadas, que vêm sendo praticadas agora. Porque senão nós teremos vários problemas no futuro. Então, e por falar em orçamento, a gente está aqui na nossa cidade, nós estamos fazendo a discussão da Lei de Diretriz Orçamentária, né? Então, a discussão... E a gente tem participado dos temas, né? Educação, saúde, e sempre aquela coisa, né? Não tem recurso para tudo, não tem recurso para tudo. E eu até afirmei numa das reuniões que a peça orçamentária, ela é técnica, mas não é somente técnica, ela também tem aquela questão política, que você vai debater quais são as prioridades e onde investir. Você que já foi prefeito da cidade de Suzano, vizinha daqui de Mogi das Cruzes, uma cidade que eu não tenho dados estatísticos na cabeça, mas eu me lembro que antes de eu estar vereador, em 2000, muito bem antes, falava-se, né, que a cidade de Suzano ela tinha muito mais, o orçamento dela era muito mais rico, porque tinha uma presença, um parque industrial melhor do que de Mogi das Cruzes, que foi desativado os governos anteriores, né? O Junge trouxe bastante empresa para Mogi, Junge, depois Bertaioli, mas o Valdemar acabou desativando o parque industrial. Então, que Suzano era muito mais rica. Antes de eu estar vereador, em 2000, a gente tinha esses debates em conversas, né, com Câmara, com audiências públicas, apareciam esses dados, que Suzano tinha muito mais recolhimento de impostos, tinha muito mais dinheiro no orçamento do que a própria cidade de Mogi das Cruzes. Então, você que já foi prefeito da cidade, como é que se trabalha essa questão do orçamento
sendo uma peça técnica, sendo uma peça política, para você atender os interesses dessa maioria, que não tem habitação, que não tem uma saúde, que não tem o transporte, que não tem um saneamento básico desses bairros. Como é que você faz essa organização, essa distribuição? Como é que você faz isso? Como é que você fez isso durante a sua administração? Acho que o primeiro passo que nós demos foi em relação ao orçamento participativo. O orçamento participativo sempre foi uma marca, inclusive, dos governos progressistas, dos governos de esquerda. Isso foi inaugurado em Porto Alegre, quando o Olívio Dutra foi prefeito da cidade. Então, a partir dali, acabou que essa marca se transformou num objeto de conquista do campo democrático, do campo popular, porque é muito pedagógico, né? Porque, de fato, a peça orçamentária é muito complexa. Então, você tem ali elementos de composição de valores que são distribuídos ao longo da peça orçamentária, que coloca na mão de um técnico, o técnico tem dificuldade de observar aquilo, né? Você vai falar em rubrica, né? Vai falar de fonte 1, fonte 2, fonte... É difícil para as pessoas entenderem. Agora, tem uma coisa que todo mundo conhece, que é como que gasta dinheiro em casa. Não é uma boa comparação, tecnicamente falando, mas ela é exemplar, ela é didática. Então, o que a gente faz com o orçamento participativo? Primeiro, você estabelece algum percentual, e que as pessoas precisam entender o seguinte, que o orçamento público ele tem vínculos obrigatórios. Então, por exemplo, 25% da receita é destinada para a educação, 15% no mínimo para a saúde. Aí você tem a lei de responsabilidade fiscal que estabelece limites de gastos com funcionalismo. A partir de um determinado percentual, você não poderia gastar com funcionalismo. Aí você tem a discussão previdenciária, porque tem o regime comum ou o próprio regime municipal, a depender da escolha que o município faça. Então, se você coloca tudo isso dessa maneira, é difícil as pessoas participarem. Agora, quando você vai discutir como é destinado o recurso para saneamento, quando é destinado o recurso para educação, e coloca esse número na mesa e compartilha com a população aquilo que é prioritário, aí você encontra a chave que vai abrir uma porta que vai democratizar todo o processo orçamentário na cidade. Então, eu acho que o orçamento participativo continua sendo uma grande chave. O candidato à presidência da República, o ex-presidente Lula, outro dia numa entrevista falou da possibilidade de implementação do orçamento participativo. Se você pensar no orçamento participativo numa escala nacional, é uma coisa gigantesca. Mas hoje tem tecnologia. Hoje você consegue envolver as pessoas em consultas rápidas, consegue colocar determinados temas para decisão pública, e acho que isso pode ser uma ferramenta válida até para a escala nacional, pensando numa democratização do acesso às informações. Aí você consegue conter aquilo que você perguntou antes. Como é que a gente faz para ter bons deputados? Porque você, deputado estadual, o Ivan Valente, deputado federal, ou outro companheiro nosso que possa ser deputado ou deputada federal, eles vão ter posição clara a respeito daquilo que eles defendem e vão colocar aquilo como prioridade. Agora, a população depende muito desses mandatos hoje. Agora, quando o seu mandato faz como você faz como vereador, o mandato na rua, bota ali a banquinha, as pessoas te abordam, conversam com você e você ouve o que elas querem, você também consegue intermediar. Mas quando as pessoas podem fazer isso diretamente, isso é muito útil. Marcelo, falando na questão de deputado estadual, você já foi deputado estadual. A gente vê, assim, a gente que nunca esteve como cidadã, e a Câmara Federal, acho que tem uma repercussão muito grande. Até vejo, assim, como uma cidadã, a Câmara Federal muito mais ativa, dinâmica, do que o próprio Senado. Eu acho que, na minha avaliação, a gente vê, assim, às vezes, os debates, as audiências públicas, parece que as coisas acontecem muito mais na Câmara Federal do que no próprio Senado. A Assembleia Legislativa, eu vejo assim, que parece muito apagada, né? Claro, tem as movimentações, né, que nós fizemos, que depois a gente vai falar na questão de educação, até entrando aí. A Assembleia é muito assim, parece que ela não tem vida, parece que fica restrita lá dentro, a gente não sente. Como é que como você foi deputado estadual, como é que você viu, até agora, recentemente, a gente viu algumas movimentações,
por deputado que assediou, porque deputado que foi cassado atualmente. Mas como é que é a vida na Assembleia Legislativa? Porque como antes a gente fazia muita greve, ocupava muita Assembleia, parece que tinha um dinamismo maior. Como é que você vê essa atuação de deputado estadual? O que está faltando nessa Assembleia Legislativa? É o tucanato que não deixa os deputados trabalhar e agir? O que é isso? Inês, a Assembleia de São Paulo, ela é o maior parlamento depois do Congresso Nacional. O Estado de São Paulo tem uma importância gigante na economia brasileira. Aquilo que se decide em São Paulo reflete no país inteiro. Eu considero a Assembleia Legislativa um dos palcos mais importantes da política brasileira, por tudo que São Paulo representa. Porém, desde quando chegaram os tucanos para comandar o Estado, a Assembleia Legislativa foi cooptada. Porque se você pegar, por exemplo, antes da chegada do PSDB, havia até um certo debate dentro da Assembleia Legislativa, havia enfrentamentos. Lembrando que a Luiz Erundina foi deputado estadual, o Ivan Valente foi deputado estadual, e havia um embate que era com o PMDB, foi na época do Quércia, depois Fleury, e havia um debate, até antes com o Montoro ainda, como governador de São Paulo. Quando chega o Covas no comando do Estado, e o PSDB vai se estabelecendo, houve um silenciamento da Assembleia Legislativa. Acordos de composição de governo, acordos de interesses de bancada, e a oposição foi ficando menor dentro da casa. E isso foi dificultando que a oposição pudesse ter voz. E, de certa forma, os meios de comunicação acabam favorecendo isso. Então, a Assembleia Legislativa foi se apagando com o passar do tempo. E se você compara, por exemplo, o papel do deputado estadual com o papel do deputado federal, é possível, como você disse, que as pessoas saibam o que é um deputado federal. Quando eu fui deputado, as pessoas perguntavam quantos dias eu ficava em Brasília. As pessoas achavam que era a mesma coisa, né, de ir para Brasília. Então, é pouco vista pela opinião pública aquilo que acontece, mas não é diferente do que acontece, por exemplo, numa Câmara Municipal, quando o prefeito tem maioria e cala a ação da oposição, comprando a imprensa, comprando a opinião de setores da sociedade que pudessem se opor à prefeitura. Então, todos esses meios que são utilizados acabam enfraquecendo o parlamento. Então, a sua presença na Assembleia Legislativa tem que ser uma presença de não tanto conciliação. Então, assim, às vezes, para compor a mesa da casa, os partidos de oposição fazem acordo com os partidos de situação. O PT já teve a maior bancada de deputados na Assembleia Legislativa quando eu fui eleito em 2002. Só que o PT não teve a presidência da Câmara. E, em geral, quem tem a maior bancada, em todos os parlamentos, leva-se em consideração a possibilidade da presidência estar com o partido de maior bancada. Mas aí fazem os acordos. E aí o que acontece? O partido que dirige a casa é o mesmo do governador. E aí fica a casa não aprova. Não existe CPI na Assembleia Legislativa de São Paulo. E não é por falta de pedido, não. Tem um monte de pedido, mas não tem. Aí, quando acontecem casos como aquele do Arthur Duval, que é uma aberração, ou como o que aconteceu no Rio de Janeiro agora com o Gabriel Monteiro, que é uma outra aberração, são crimes praticados, aí não, aí dá visibilidade. Mas é o papel dos deputados estaduais, pouco se sabe em função disso. Então, ontem, domingo, eu participei de uma reunião de campanha, né, lá em Ferraz de Vasconcelos, né? Então, nós estávamos assim em 10 pessoas e dentre 10, apenas uma que não era professora, né, todos eram professores, e uma delas estudando. Então, era um ambiente bem educacional. A gente está vivenciando no estado de São Paulo, eu já não estou mais em sala de aula como professora, mas a gente está vivenciando no estado de São Paulo um desmonte da educação pública, em todos os sentidos, desmonte no aspecto estrutural, desmonte no aspecto funcional, e essa ideia está rondando, tanto que, conversando também em Arujá, a questão da privatização dentro da educação. A privatização dentro da educação, ela começou já de algum tempo, no governo do PSDB,
através de funcionários, né, de merenda, funcionários da limpeza, mas agora está começando na questão educacional. Então, a educação assim está totalmente fragilizada. Essa reforma do ensino médio acabou com a formação, essa questão das formações, está tudo totalmente fragmentado, segmentado. E daí, qual que era o anseio, né, das professoras que nós estávamos conversando nesse domingo? Era do que eu, enquanto deputada, sendo eleita, o que eu iria fazer para melhorar a educação. E aí eu fiquei pensando, né, algumas questões, porque o projeto educacional não está nas mãos do Poder Legislativo. A construção de um projeto educacional não está na mão não é através de lei que você faz, o Poder Legislativo não vai fazer uma lei, entendeu? Porque vem muito mais do Poder Executivo. E porque as pessoas estão assim revoltadas, indignadas. Então eu fiquei pensando assim, enquanto projeto, dizer, o que a gente, enquanto legisladora de uma assembleia, a gente poderia fazer, porque eu tenho outras ideias que não passa pelas mãos do legislador. O que passaria pela mão de um legislador na questão de um projeto educacional? Olha, de certa forma, até que passa, Inês. Por conta daquilo que o legislador tem como prerrogativa. Para além de fazer leis, também exercer a fiscalização, como você faz muito bem aqui em Mogi das Cruzes. Acredito que seja um caminho importante. A Comissão de Educação é aquela que discute dentro da Assembleia Legislativa muito mais detalhadamente os projetos antes que eles cheguem no plenário da Casa. Então, mas só aí, as comissões lá na Assembleia Legislativa, elas exercem um papel de fato de discutir o projeto, elas exercem esse papel? Porque na Câmara, pelo menos aqui na Câmara de Mogi, a Comissão de Educação não tem esse papel. Eu gostaria muito que tivesse, mas as comissões não fazem esse papel. Precisa ter muita pressão interna, porque senão não vão fazer mesmo. Eu fiz parte da Comissão de Assuntos Metropolitanos durante 2 anos em que eu fiquei lá na Assembleia Legislativa como deputado, porque depois eu saí do mandato para assumir a prefeitura. Mas nesse período, a Comissão de Assuntos Metropolitanos não se reuniu nenhuma vez. Não é que não se reuniu, não teve quórum em nenhuma ocasião. Então, de fato, existe esvaziamento de comissão. Mas o papel que a comissão tem é fundamental. Dá para pressionar por dentro da comissão. Dá para denunciar. Hoje, os canais de denúncia são mais amplos, são até mais democráticos. Porque hoje as redes sociais permitem que você tenha o seu canal, por exemplo, que abra discussão com a população sem o filtro da mídia. Durante muito tempo, a mídia colocava aquilo que era do interesse dela. E essa questão da privatização da educação aqui no estado de São Paulo não foi notada pelas pessoas ainda, porque, em tese, alguns benefícios são colocados diante da população, nessa forma de terceirização. Parece que o resultado traz mais eficiência. Mas quando você faz a conta, apura e conclui que o custo é maior e o resultado poderia ser alcançado da mesma maneira pela valorização dos servidores, aí você consegue fazer um debate diferente. E aí consegue mostrar nos números que é possível fazer uma educação que não seja privatizada, mas que seja uma educação pública e de qualidade, que é a nossa bandeira histórica. E não é corporativismo também. Porque muita gente acha que o corporativismo de defender os interesses apenas dos servidores acaba fazendo com que ocorra esse tipo de postura por parte de quem defende a classe. Mas, na verdade, não. É defender o sistema de educação que funciona na qualidade do professorado e de todos os outros elementos que fazem parte do conjunto de educadores de uma escola. Então, porque a gente está debatendo atualmente, né, na rede pública o desmonte da carreira do professor, o desmonte da jornada, o desmonte do processo de formação, tudo isso está colocado. Quando o Mário Covas... E tudo isso é projeto, né, Inês? É projeto, que até é interessante lembrar, porque quando o Mário Covas entrou no governo do Estado, que foi nas eleições de 94... nós, enquanto sindicalista da PUESP, os educadores, nós fizemos um estudo do programa do Mário Covas, que eu tenho até um jornal desse tamanho, grande, do programa dele. Nós entramos no detalhe. E muitas coisas que estavam colocadas lá,
as pessoas falam assim, ó, gente, vocês estão, né, falando que vai votar no Mário Covas, mas vocês já foram ler o programa, tá? Eles não acreditaram. E as coisas estão acontecendo agora. Não agora, mas muitas coisas estão acontecendo agora. Então, você pega na carreira, o desmonte de, né, não tem mais falta de uma abonada, a questão da licença-prêmio já acabou, não é mais, está colocado lá que não é mais, você não recebe mais salário, você está recebendo, isso tudo foi aprovado, né, é subsídio, né, o subsídio, então, tira tudo de fora, toda essa evolução na sua carreira. Então, está se concretizando, né? Você dá 8 aulas por dia. Aí, se você falta uma aula, você vai perder o dia inteiro, entendeu? A falta dia. Então, a gente fica, como diz, com saudades do Fleury, com saudade de um monte de professor, de um monte de governador, que essas coisas eles não retiraram. Então, o que está sendo desmontado, mas foi elaborado no programa do Mário Covas. E aí, como você colocou, né, o PSDB vem cada vez mais amarrando. Então, os professores só estão sentindo isso agora porque está, como diz, né, chegou, né, bateu a água, então tem que fazer alguma coisa. E não tem, o projeto de educação está sendo desmontado, pelo menos alguma coisa que se tinha desmontado. Aí eu estava pensando, nessa reunião, conversando, da gente construir, disputar um projeto educacional com a sociedade. Então, o sindicato, eu acho que ele tem esse papel de construir esse projeto. Então, eu coloquei, olha, nós vamos ter que construir um projeto educacional que atenda, né, os trabalhadores e as trabalhadoras e disputar na sociedade. Assim como foi o Plano Nacional de Educação. Né? O Plano Nacional de Educação, nós fizemos um que chamava Plano Nacional de Educação da Sociedade. Né? E depois o governo foi obrigado a fazer o dele, porque desmontou o plano nacional, porque até foi o Ivan que apresentou, porque eles perderam o prazo. Então, eu acho que uma das questões que eu me coloquei como deputada é fazer esse trabalho, essa organização, para construir esse novo projeto educacional para disputar na sociedade. Estava vendo, além de projetos que nós vamos fazer, mas essa construção coletiva com a sociedade. A Comissão de Educação, eu espero fazer parte dela, porque aqui é uma briga para eu fazer parte da Comissão de Educação. Inês, tem um dado nessa sua fala que é muito importante, né? É porque quando eles vão desconstruindo o processo inteiro, assim, aliás, isso não se dá num processo, né? Não é uma coisa abrupta, né? A educação ela vem sendo desconstruída gradualmente no estado de São Paulo, gradativamente ao longo dos últimos anos. E isso vai fazendo com que as pessoas não percebam esse desmonte. As pessoas não vão se dando conta, por exemplo, que um pedaço hoje que se modifica, mais um pedaço que se soma àquele que foi antes modificado, vai gerando algo que, no passar do tempo, se transforma no desmonte de todo o sistema educacional. Então, quando você vai para a Assembleia Legislativa, e eu tenho certeza que lá na Assembleia Legislativa você vai ter uma voz muito forte na Comissão de Educação, é importante chamar a população para esse debate. Quando a sociedade se envolve no debate, tem acesso aos números, aos dados que são colocados ali, aí você consegue envolver as pessoas. Então, essa medida de participação, né? Porque também a gente fala muito de participação popular no executivo, mas no legislativo, como você faz aqui, eu acho que a fórmula já está dada. É você fazer com que o debate aconteça, muita audiência pública, pegar no pé mesmo do governador. Eu espero que o governador seja, o governo de São Paulo seja o Haddad. Claro. Porque imagina o seguinte, depois de 28 anos, quase 30 anos, você ter alguém que foi ministro da Educação, governando o estado de São Paulo, isso vai fazer uma diferença enorme. Primeiro porque ele vai conter o avanço desse processo privatista. Isso está no programa de governo. Segundo, porque ele tem a visão da educação. E você, na Assembleia Legislativa, vai conseguir moderar, inclusive, aquilo que ele pode propor na educação. E quando eu digo moderar, é porque existem pressões de todos os lados. Quando você pensa, por exemplo, na transferência de recurso público para faculdades particulares, em tese, é uma antipolítica de educação, porque você não está valorizando a educação pública. Porém, quando você pensa na demanda que existe por vagas e a incapacidade que o sistema construído atualmente, público, de oferecer vagas, há um certo desequilíbrio. Então, quando você financia o acesso, faz com que esse financiamento seja
vinculado ao início da atividade profissional e dá tempo para que o estudante possa programar, inclusive, a capacidade de pagamento, você oferece uma medida que é paliativa. É mais ou menos quando a gente fala das cotas, não como uma política sem fim, mas uma política para fazer uma composição da sociedade de recursos que faça essa transição. E aí essa transição vai gerar o quê? O aumento da população negra, por exemplo, na sala de aula. Recentemente, o noticiário tem demonstrado isso. Em 10 anos, né, de cotas, houve um avanço importante nessa questão do acesso à educação pela população preta, que sempre ficou excluída. Eu, quando fui estudante da Unesp, sou formado em Geografia pela Unesp. Passei 4 anos da graduação, eu conheci 3 alunos, além de mim, 2 alunos, ou seja, eram 3 negros, apenas. Uma escola pública, num curso de humanas. Então, isso mostra que certas medidas são necessárias. Então, eu fico muito otimista em relação a você na Assembleia, porque aquilo vai mudar muito, eu tenho certeza. Então, na questão educacional, acho que a gente tem que fazer essa luta contra o tucanato daqui de São Paulo, que tem muitos, São Paulo como um estado mais rico, que acabou fazendo muitos laboratórios na questão educacional, muitas mudanças, mas tem também, que eu espero que o Lula faça como presidente, que é voltar a questão da reforma do ensino médio, porque o ensino médio, acho que ele precisa de reforma, sim, mas não as reformas que vieram do governo Temer, né, e que continua, porque desmontou toda a área humana. Então, da forma como está sendo formado o ensino médio, a gente vai ficar sem aula de história, vai ficar sem aula de filosofia, vai ficar só centralizado em português e matemática, e mesmo assim, com pouquíssimas aulas. Então, acho que precisava juntar, né, governo federal tomar essa medida e nós, na Assembleia Legislativa, fazer essa construção de um novo, disputar com a sociedade aqui do Estado de São Paulo um novo projeto educacional. Eu acho que isso aí é básico para que a educação avance. E a outra questão que também acho que vem do governo federal é a questão das faculdades de fundo de quintal, porque os nossos professores estão com uma formação muito péssima, que eu não os condeno, porque as milhares de faculdades de fundo de quintal, a distância tem proliferado, então, e as pessoas não estão com um embasamento de fato como deveria ter, porque nós defendemos educação pública de qualidade para todos e em todos os níveis, e isso passa pela formação do professor, pelo investimento na sua carreira, pela questão profissional, pelas condições de trabalho. Então, as coisas se juntam com o Estado de São Paulo e também do governo federal. Eu tenho concordância com o que você coloca, porque isso é fundamental. Mas o governo federal precisa, de certa forma, dar o norte, né, daquilo que vai ser a política nacional. E esse debate tem que ser feito de forma ampla, envolvendo todo o conjunto da sociedade. Porque senão o sistema privado acaba avançando para cima do sistema educacional, exatamente onde há falta de presença do Estado brasileiro. Então essas universidades precisam ser fiscalizadas. E existem, de fato, universidades que não têm a capacidade de oferecer o ensino, nem estrutura, nem laboratório, não tem programa de extensão, não tem relação com a comunidade. Então tudo isso tem que ser revisto. E o Plano Nacional ele tem que dar diretriz para os estados, porque senão os estados acabam também não tendo a mesma capacidade. Porque se você pega a potência que São Paulo comparável a outro estado, não é a mesma coisa. Então existe a necessidade de compensação. Aquela ideia, né? Não dá para tratar igualmente os desiguais. É preciso tratar com desigualdade, porque tem que favorecer aqueles que mais precisam. E na educação funciona da mesma forma. Então, essa tua visão, por exemplo, de colocar o Estado de São Paulo nesse debate de forma protagonista ajuda muito no debate nacional. Porque aqui nós temos as maiores universidades brasileiras, então nós temos um conjunto de universidades. Aliás, estão tentando, inclusive, mudar a forma de repasse do recurso, né? Porque a autonomia da universidade é uma grande conquista, que vem da década de 90, do início da década de 90. Então, é uma grande conquista, e, aliás, acho que é da década de 80, né? Foi na gestão do Quércia, que começou a autonomia financeira, né? Que você vinculou o percentual
O Quercia foi depois do Montoro, então foi 86. 86. Já vi na década de 80. Isso, porque com essa vinculação, as universidades do Estado de São Paulo passaram a ter autonomia orçamentária, com toda a obrigação que tem de prestar contas, e ao mesmo tempo criando um programa que pudesse fortalecer no longo prazo a estrutura da universidade, valorizando todo o processo acadêmico, inclusive aquilo que diz respeito à pesquisa. Agora, isso tem sofrido muito nos últimos anos com a falta de recurso, não só vinculado à autonomia, né, mas também a falta de recurso dentro de uma lógica estratégica do Estado. Então, esse debate vai ser importante. Porque quando você fala, por exemplo, do ensino médio, de fato, ele é necessário. E eu defendo tudo que você disse, concordo com você. Mas, na questão acadêmica, se a gente não tiver um programa, vai haver um aumento ainda dessas universidades. Isso não pode virar uma tendência. Não que eu, pessoalmente, não estou dizendo que não pode ter escola federal, ou melhor, escola particular. Não é isso, mas... Mas é preciso fortalecer a rede pública, né? Mas hoje qual é a contradição? Você tem uma rede pública estruturada de excelência, de universidades federais e estaduais, só que quando o aluno sai da escola pública, ele não acessa... Não tem condições de acessar. Então, não tem condição. Por quê? Porque há um desequilíbrio na oferta de capacidade, tanto para o próprio professorado. Você tem essa experiência, né? Quer dizer, as condições que dão hoje para que um professor trabalhe, desenvolva atividade, porque a atividade não é só sala de aula, né? Não é só sala de aula. O processo de formação também pressupõe aquela coisa de você ir para casa, ler um livro, comprar o livro, ter condição para isso. Ir ao teatro, cinema. Ir ao teatro, ao cinema, para incorporar isso tudo. Quer dizer, se viajar, visitar museus, né? Porque uma coisa é você falar da Mona Lisa. Outra coisa é você ir ao Louvre e visualizar, estar diante da Mona Lisa. Isso enriquece mesmo, mas como pagam tão mal aos professores, como é que você consegue fazer isso? Os professores precisam ficar horas e horas e horas e horas dentro da sala de aula e não tem tempo para preparar a aula. Quer dizer, é uma coisa completamente contraditória, né? Então, agora vamos falar um pouquinho do Alto Tietê. E a gente, a gente já observou como no Alto Tietê eu sou a única candidata mulher a deputada estadual, né? Como a gente diz, né? Não basta ser mulher, acho que precisa ser uma mulher de luta, que defenda aí as pautas, né? de acordo aí com o interesse aí de uma maioria que é explorada. E eu também já fui questionada, enquanto Alto Tietê, o que a gente... quais são minhas propostas em cima da defesa da nossa luta aí no Alto Tietê. E, é claro, tem questões para ser levantadas, para ser defendida, tem bastante, né? A gente tem feito um debate, principalmente em ações que esse conselho, acho que é o Condemate, que inclui as cidades aqui do Alto Tietê, e de vários problemas que essas cidades enfrentam. Quando você esteve na Assembleia Legislativa, o que você organizou, o que você propôs assim, para o Alto Tietê? O que nós poderíamos... eu tenho bastante coisa, tem o lixo, tem a questão do transporte coletivo, né, a questão da água, tem a questão do saneamento básico, tem a questão ambiental, mas como é que você avalia que a gente poderia estar defendendo umas propostas para, de fato, ter uma integração da região do Alto Tietê? Inês, é engraçado porque a nossa região metropolitana, vou falar do Alto Tietê, né? Mas pensando do ponto de vista do todo da região metropolitana de São Paulo, nós não temos um programa de gestão metropolitana. Se você pensar, por exemplo, do ponto de vista do Estado de São Paulo, que é o nosso estado, você tem a região metropolitana de São Paulo, a região metropolitana da Baixada e tem a região metropolitana de Campinas. E outras regiões administrativas que acabam sendo quase que regiões metropolitanas pelo nível de importância que tem regionalmente. Quando eu fui deputado, eu propus que o Estado tivesse uma estrutura que garantisse gestão metropolitana. Isso antes da lei dos consórcios. Quando foi aprovada a lei dos consórcios, eu estava prefeito de Suzano e era membro da Associação de Municípios do Alto Tietê, a antiga AMAT.
E eu, na minha gestão de presidente da AMAT, fiz a gestão de transição entre associação e consórcio. E qual que é a importância disso? O consórcio ele tem personalidade jurídica. Um consórcio pode contratar financiamento, um consórcio pode fazer licitação, um consórcio pode, portanto, responder às demandas que são metropolitanas, sem a necessidade de combinação entre prefeitos de cidades diferentes. Então, quando você tem uma via de prolongamento, você pega a SP-66, por exemplo, que vem cortando todos os municípios maiores aqui da região do Alto Tietê. Quando você precisa fazer uma obra nela, ou o Estado faz, ou os municípios acabam reféns da vontade do Estado. Então, por isso, quando você tem consórcio, você consegue fazer com que o recurso seja operacionalizado dentro. Então, quando você fala do Condemate, ele é muito importante para a parceria do mandato de deputado que você vai ter na Assembleia Legislativa. Porque hoje tem uma armadilhazinha. Os deputados, Inês, eles têm trabalhado apenas a ideia das emendas. Então o deputado vai lá e diz assim, olha, se eu for eleito, eu trago recurso para o município. É importante? Lógico que é. Né? Traz recurso, o município investe e tal. Porém, isso cria um limite. Primeiro, porque quem tem mandato acaba tendo privilégio. Quem não tem o mandato não consegue oferecer o mesmo recurso. E oferecendo o recurso, o cara se vincula ao voto de interesse do governador, sob pena do governador não liberar aquele recurso. Então, quando você tem emendas, na verdade você tem uma estrutura de trabalho que acaba sendo limitante. É como a gente discute a questão de investimento para a saúde. Quantos deputados, inclusive aqui de Mogi das Cruzes, federais, votaram a favor do teto de gastos? Porque quando você vota a favor do teto de gastos, você limita por 20 anos, olha só, 20 anos, recursos para a educação, recursos para a saúde. E aí depois o deputado vem com a emenda para a saúde. Então ele abre um buraco e vem com um pouquinho de cimento, como se aquilo fosse tapar o buraco. Então é uma armadilha. Então a gente precisa discutir o quê? Projeto. É isso que você está dizendo. Se você não discute projeto, você não consegue vincular o investimento, porque senão fica parado numa emenda. Por isso que é importante esse debate que você propõe fazer na Assembleia Legislativa. Tem que trazer emenda? Tem, mas ela tem que fazer parte de um todo. E com isso os deputados vão se perpetuando. Veja que os deputados, quantos mandatos todos os deputados aqui da região têm? Da minha cidade lá, tem um que não vai ser candidato agora, mas já fez 5 mandatos de deputado estadual. Tá certo? Então, assim, é muito cruel isso. Não, e eu tenho observado que a gente tem aqui na região uns deputados que, no debate de orçamento e de projetos, estou falando daqui da cidade de Mogi das Cruzes, porque é o que a gente acompanha mais, que as pessoas, o secretariado tem falado isso, tal projeto, que é a emenda parlamentar, tal projeto, emenda parlamentar. Eles estão organizando o orçamento em cima de emendas parlamentares. Então, ou já tem alguma coisa combinada, que deve ter combinado, ou se não vier, aquele projeto não vai vingar. Não vai vingar. Então, eu estou me colocando como deputada estadual, não da cidade de Mogi das Cruzes, mas do Alto Tietê, e quero estar presente em todas as cidades, quero estar presente acompanhando, fazendo esse debate, fazendo de fato essa integração, porque eu acho que é preciso, a gente, que nem você falou na questão da saúde, a gente observa que a cidade, né, tem assim, equipamentos, mas também em outra cidade não tem aqueles equipamentos. Né? Então, a cidade de Mogi das Cruzes tem muitos equipamentos e a outra cidade não tem. Então, acho que a gente precisaria, de fato, fazer uma integração para que esse seja bem distribuído, porque se é de responsabilidade do governo do Estado, então ele tem que ver as demandas de todo o município e fazer essa distribuição. E a gente não observa que isso não tem essa política de integração. Cada um briga por si. Então, eu estou me colocando para, de fato, ser uma deputada que faça essa integração, que entre em projeto que
que seja de bem-estar para todo o Alto Tietê. Não sou uma candidata apenas da nossa cidade. Então, eu quero ouvir, né, você, quero ouvir você que é de Suzano, mas quero ouvir outros parlamentares do campo democrático para ver se a gente constrói, de fato, essa integração, se é possível construir essa integração. Inês, eu tenho certeza que é possível. E tão possível que, se você fizer isso como deputada, você vai acabar pautando os outros deputados. Porque aí acaba com essa história de colocar dinheirinho numa caixinha, que é muito maior em termos de necessidade. Então aquilo vira só um donativo. Quando você quer mudar estruturalmente, não tem como não discutir projeto de longo prazo. Então, se você tem, por exemplo, uma solução hospitalar para a cidade de Mogi das Cruzes, ela vai atender a população de Mogi, mas pelo Sistema Único de Saúde, ela é universalizada. Tem que atender todo mundo. E tem sistemas de controle que vão destinar vagas, por exemplo, que vão saber. Você pega o CROSS, por exemplo, que vai fazer a distribuição. Porém, o município não pode ficar refém. Mas para isso acontecer, você tem que ter trabalho integrado. Ainda, eu vou insistir nessa questão, os consórcios, eles constituem uma grande ferramenta. Só que, infelizmente, eles não estão sendo valorizados. Se você pegar os últimos anos, o Condemate já tem 10 anos. De verdade, qual foi o grande projeto? Lá tem Câmara Técnica de Meio Ambiente, tem Câmara Técnica de Transporte e Mobilidade Urbana. Essas tem de educação, tem de saúde, ou seja, tem de tudo. Só que não adianta você ter um presidente do consórcio que não estimule a relação com os deputados da região. Então, se você vai para a Assembleia Legislativa e defende a necessidade de uma relação institucionalizada, inclusive com os consórcios, você dinamiza a capacidade de transferência de recursos e quebra esse ciclo vicioso de emendinha daqui, emendinha dali, troca de apoio. Porém, o que gera? Eu já disse e vou repetir porque é importante reforçar essa ideia. O deputado fica na mão do governador. Ele perde a autonomia. Agora, quando você escancara que você consegue defender um projeto que precisa de recurso e esse projeto passa a ser debatido com a população começa a exigir o cumprimento daquilo que você está propondo, você faz o quê? Você mobiliza as pessoas. E aí você consegue fazer com que não seja o seu mandato, como a Inês Paz, mas que seja um mandato popular, democrático, com envolvimento direto da população, na pressão, inclusive, sobre o governador, sobre os secretários, os prefeitos e os consórcios. Bom, essas eleições a gente vai votar, né? Uma eleição que a gente vota para presidente, para governador, para senador, para deputado federal e deputado estadual. A coligação que a gente está fazendo parte, debatendo, então a gente tem Lula, que tudo leva, quer dizer, a gente não pode ficar, como diz, andar de salto alto, porque tudo leva a crer que ele ganhe no primeiro turno, mas se a gente não for fazer campanha, se a gente não for fazer aquele diálogo, como a gente colocou no começo do nosso bate-papo, nós falamos a respeito da desconstrução do Bolsonaro, de mostrar, né, ir para uma pauta, não ir para aquela pauta da família, pauta moral, que daí você não vai convencer ninguém, né, mas você ir com a pauta econômica, de demonstrar, né, quanto o desemprego aumentou, a inflação cara nas alturas, como a gente tem dito, para as pessoas votarem no Lula, não votar no Bolsonaro, dizer, essa desesperança que o governo Bolsonaro trouxe. Então a gente precisa fazer campanha para garantir isso no primeiro turno. Aqui no governo do estado de São Paulo, pelo todo o tempo que eu estou aí na militância, a gente chegou no segundo turno, né, em 2002, né, com a eleição do Lula, o genuíno, né, foi para o segundo turno, mas eu sinto que agora o governo do estado está tendo aí um destaque, né, no governo do Haddad, mas que a gente também não pode se descuidar, porque daqui a pouco né, o outro está chegando, então a gente tem que fazer campanha. E o senador, que eu acho que a gente precisa garantir, né, que a gente vai votar em um senador só, então o Márcio França, que a gente conheceu, eu estou falando assim, que eu conheci mais de perto o trabalho dele quando ele esteve governador, né, nas eleições de 2018, né, que ele ficou governador e se candidatou para o governo do estado, e a gente, de fato, elegeu uma bancada de deputado federal, progressista, democrático, e também aqui no estado de São Paulo, para a gente fazer de fato, porque eu acho que a importância dessas eleições é derrotar o Bolsonaro agora nas urnas,
mas também, como a gente tem falado, derrotar o bolsonarista, né? O bolsonarismo, que eu acho que essa ideologia ela não pode perpetuar. Então, acho que traz uma grande responsabilidade da gente fazer essa campanha. Então, a gente queria ver com você como é que você está vendo, o que mais de ingrediente a gente poderia fazer nessa campanha para que, de fato, a gente derrote o Bolsonaro no primeiro turno, eleja o Haddad, eleja o Márcio França como senador e uma grande bancada de deputado federal e de deputados, né, da Assembleia Legislativa. De fato, é muito importante que nós tenhamos maioria, né? Porque o presidente Lula, quando foi presidente da República, precisou fazer algumas conciliações com o Congresso Nacional e nem sempre elas resultam em benefício para a população. Porque da forma como é organizado hoje o parlamento, muitos deputados se aproveitam da situação de fragilidade de um governo para tentar tirar vantagem que sejam pessoais, inclusive, não são vantagens para a população, não é vantagem pública. Então, acho que essa medida de eleição é preciso. Não adianta votar no Lula, mandar ele lá para a presidência da República e cercá-lo de tubarões, enfim, de tudo quanto é tipo de fauna que não vá permitir que ele governe efetivamente o país como ele precisa. E outra coisa, vai ter que enfrentar os vícios que foram introduzidos agora, principalmente pelo Arthur Lira no Congresso. Imagina você, o Lula quebrando todo o ciclo de repasse de recursos via orçamento secreto. Porque o Lula vai precisar do dinheiro para fazer o orçamento e garantir dentro do orçamento os projetos. Ou seja, os deputados que estão acostumados recentemente a pegar dinheiro do orçamento secreto não vão ter mais. Mas eles vão pressionar. Então, se eles são maioria dentro da Câmara, eles não vão votar o orçamento se não for para manter determinados privilégios. Então, é preciso mudar fundamentalmente o Congresso. Se a gente quer que o presidente Lula entregue um bom governo, melhor do que os 2 governos que ele teve, ele precisa necessariamente da presença de grandes deputadas e deputados lá na Câmara Federal. Agora, em São Paulo, Inês, o raciocínio também é válido, porque pouca gente fala, mas também tem orçamento secreto nos estados. Essa medida que foi adotada pelo Bolsonaro inspirou muita maldade por aí. Então, eles também têm vivência nos próprios estados. Vários estados têm feito esse mecanismo de repasse de recurso via emenda de relator. Então, por isso que a sua presença na Assembleia é importante para deter esse avanço conservador, não pelas pautas conservadoras apenas, mas no sentido também econômico. Porque São Paulo, como a gente já falou antes, né, joga um peso econômico fundamental para o país. Então, acredito que em São Paulo, a sua presença lá vai ajudar o Haddad a ser um grande governador. Porque não são 5 anos, não é um mandato de 4 anos, nós estamos falando de 28 anos, quase 30 anos, de um mesmo modelo de governo. Quebrar esse mesmo modelo de governo, implantar um governo de participação, com valorização efetiva da educação, valorizando os profissionais da educação, investindo em saúde, investindo em transporte, colocando o metrô para funcionar, ora, não é uma coisa simples. Isso passa pela Assembleia Legislativa, os deputados votam essas leis. Então, por isso é importante a presença de uma figura como você na Assembleia Legislativa. E para a região vai ser fundamental. Então, nós temos esse desafio. E se você pega, por exemplo, o Senado Federal hoje, é uma casa importante. Porque o Senado representa os estados, né? São 3 senadores, independentemente do tamanho do estado, cada estado tem 3 senadores. Dessa vez, a gente vai renovar 1/3. Então, nós podemos escolher um candidato, uma candidata. Na eleição seguinte, 2026, serão 2. E quem são os representantes hoje da população de São Paulo no Senado Federal? Talvez as pessoas se lembrem do José Serra, que é o nome mais conhecido. Com a morte do Major Olímpio, assumiu alguém que era o suplente. De cada 10 pessoas que perguntar, 10 vão dizer que não sabe o nome, inclusive eu. Então, não sabe o nome. Se você for ver qual é o outro, é a Mara Gabrilli, que é do PSDB, está no primeiro mandato, e agora é candidata a vice-presidente com a Simone Tebet. Né? Então, você vê, o Senado paulista está muito mal construído, representado. Né? Então, o Senado também joga um papel muito importante. Mas, assim, amarrando todo esse teu raciocínio, a presidência da República, o governo de São Paulo, o Senado e os mandatos de deputadas federais e também na Assembleia Legislativa é que vão dar capacidade para o governo entregar aquilo que ele está propondo, tanto o Haddad quanto o Lula. Agora, uma coisa fundamental que isso eu senti, não sei se que
participação popular, eu lembro que quando a gente era governo do Fernando Henrique, ou mesmo antes, a gente sempre ia para Brasília, tinha movimentações para Brasília, para você pressionar, fiscalizar as movimentações do governo federal. Então, mesmo que você não tenha, eu espero que tenha uma bancada democrática bastante grande, mas acho que a pressão popular, a fiscalização popular em cima dos governos, mesmo que seja do Lula, que seja do Haddad, nós não podemos perder essa perspectiva, porque eu acho que a população ela precisa se empoderar para defender os seus interesses, para fiscalizar junto com a bancada de parlamentar. Então, para mim, a participação popular é fundamental. Eu acho que nós não podemos nos esquecer disto. Sabe quem que vai agradecer se isso acontecer, se a população estiver mobilizada e pressionar o governo? O próprio governo. O presidente Lula sabe profundamente que a ausência do povo na rua fez mal para o governo dele. Porque se tivéssemos o povo na rua mobilizado, ajudaríamos a governar. Quando o presidente Lula assume o governo e acaba tendo que conciliar com o Congresso, sem o povo na rua, a vantagem é do Congresso, não é do governo. Porque quem vota é o Congresso. A mesma coisa vale para o governo de São Paulo. Seja o Haddad o governador, tem que ter pressão. Isso vai ser saudável. Essa perspectiva muita gente não entende, né? Tem muita gente que acha assim, não, mas quer o quê? Fazer oposição ao governo? Não, não é fazer oposição. É garantir aquilo que nos diz respeito, porque a Fiesp faz o lobby dela. O agronegócio faz o lobby dele. Os banqueiros fazem. Os banqueiros fazem. Por que o povo não pode fazer? Por que o povo não pode ir lá reivindicar? Não é porque tem um trabalhador na presidência da República que os trabalhadores precisam sair da rua. E quando os trabalhadores saem da rua, quem que sobra pressionando? Os patrões. E aí quem ganha na hora de aprovar um projeto? São eles, não somos nós. Então essa pressão é saudável, ela é necessária. E os parlamentares precisam ter os seus mandatos vinculados a esse movimento de pressão. E eu tenho certeza que com o aprendizado todo que nós tivemos nos últimos anos, tanto o Lula quanto o Haddad vão gostar. Eu acredito que eles vão gostar. Encerramos nosso primeiro Pod Paz. Espero que vocês todos tenham gostado. Tivemos muitos assuntos ficaram ainda para ser debatidos. Agradeço aí ao Marcelo, nosso primeiro convidado, e espero que ele tenha gostado e que volte sempre, Marcelo. Inês, eu adorei, de verdade. Achei que foi um momento muito rico, em que a gente trocou muita ideia, trocou muita experiência, isso é muito válido. Acho que a gente sai daqui muito melhor do que a gente entrou, né? Eu acredito que tudo isso é nossa troca de experiência aqui. Mas eu queria te fazer uma sugestão. No seu mandato de deputada, você poderia criar esse tipo de interação, né, com as pessoas de São Paulo. Se você mantém esse podcast funcionando, o Pod Paz funcionando, as pessoas vão ter um canal de comunicação contigo e vão conseguir dialogar com você o tempo todo, levando propostas, inclusive ideias para você defender na Assembleia Legislativa. É aquilo que eu falava antes, né, do orçamento participativo. A tecnologia facilitou bastante o orçamento participativo. Não é só aquela coisa de plenária, reunião, descentralização. Hoje tem recurso tecnológico. E se a gente usa bem o recurso, a gente democratiza o acesso à informação. E para combater fake news, tem que ter esquema de comunicação, né? Que seja popular, que seja democrático, que seja participativo. Então, parabéns pela iniciativa de fazer o Pod Inês, ó. De fazer o Pod Paz, que também pode ser Inês, né? Inês Paz. Pode fazer o Pod Paz, que eu acho que é muito legal para dar acesso à informação. E na hora que você usar a tua experiência de professora e fazer com que seja um mandato pedagógico e as pessoas compreenderem como funciona o mandato de deputado, elas vão olhar para os outros deputados de uma forma diferente e aí você vai fazer história na Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito obrigado pela oportunidade.